gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou comentar sobre todas as leituras que eu fiz no mês de dezembro, começando pelo primeiro livro, que foi um livro de contos escolhido para o Leia Mulheres aqui de São Paulo. Eu li o livro pro debate, mas acabei não indo, que foi A Via Crucis do Corpo, um livro de contos da Clarice Lispector, que foi publicado em 1974. Esse livro ele é muito rapidinho de ler, eu fiz a leitura pelo Kobo, ele tem 71 páginas e tem 13 contos apenas, né? E todos eles têm como tema algo relacionado ao desejo carnal, luxúria, sexo, né? Desejo carnal, esse tema. E sempre quando me perguntam se eu gosto da Clarice Lispector, eu costumo falar que não, mas eu cheguei à conclusão que o meu problema não é bem com a autora, mas é com tal fluxo de consciência, que é um estilo que realmente não consegue me dizer nada e eu acabo ficando boiando a leitura toda. E nesse conto, esses contos eles não têm fluxo de consciência e eu gostei muito deles. Então são 13 contos distribuídos ao longo de 71 páginas, então eles são muito curtos e é impressionante como a autora consegue, assim, logo no começo, nas primeiras palavras, a gente já está inteirada assim, da história, ela já consegue colocar a gente na história e a gente já conhece os personagens, né? Então eu gostei realmente muito da leitura. A maioria dos contos eles são até divertidos e alguns me fizeram rir, tá? Se vocês não têm intenção de ler esse livro, leiam pelo menos o primeiro conto, que se chama, deixa eu ver, Miss Algrave. Esse conto pra mim foi o melhor, tá? Então acho que vale a pena pelo menos ler esse livro, ler esse conto, acho que deve ter na internet pra ler. Depois eu fiz a leitura de um livro de contos também, do Stephen King. É um livro, ele fiz a leitura por essa edição da Objetiva, já tem uma edição mais nova pela Suma de Letras. Esses livros da Objetiva eu não gosto porque o tamanho da fonte assim é muito pequena, tá? Esse é o volume 1, tem também o volume 2. Então aqui a gente tem 12 contos, eles foram publicados originalmente em 1993 e nem todos esses contos eles são de terror. Bom, eu vou destacar, eu gostei da grande maioria, tá? Mas eu acho que eu vou destacar dois deles. O primeiro, que eu gostei, que é o primeiro conto que tá aqui, que é o Cadillac de Dolan. Eu já conhecia essa história porque eu tinha assistido a um filme. Esse conto, ele virou um filme assim de baixo orçamento, sabe esse tipo de filme ruim, mas muito bom? Tá linkado aqui embaixo o link pro filme desse filme. Ele foi estrelado pelo Christian Slater. E ele traz assim uma história de vingança, mas é uma história de vingança muito bem elaborada, assim, de arrepiar os cabelos mesmo, tá? Então o carinha aqui levou assim, cerca de 7 anos para elaborar essa vingança aqui contra o tal do Dolan. Então muito bom esse conto. O outro conto que eu gostei muito se chama, sabe, eles têm uma banda dos diabos. Então ele vai trazer a história de um casal que está viajando ali num determinado local ali bem ermo, bem sinistro, e eles acabam adentrando uma estradazinha muito sinistra, vão parar numa cidade dos infernos e de repente eles se descobrem vivendo ali um verdadeiro pesadelo nessa cidade. Então eu achei muito bom esse conto, assim, é de gelar o sangue também. Você se conseguir imaginar no lugar ali daquele casal. Eu não sei se isso aqui virou filme, mas eu acho que se não virou, esse aqui daria um filme excelente, tá? Então, assim, acho que o único conto que eu não gostei foi o último, que se chama Parto em Casa, que é uma história ali de zumbis, que eu achei uma história muito mal conduzida, mas a grande maioria dos contos eu gostei muito, acho que vale a pena. Depois eu peguei para ler um livro que já estava há muito tempo assim na minha pretensão de leitura, mas eu resolvi ler agora porque para assistir ao filme No Coração do Mar, que foi o Moby Dick, por essa edição maravilhosa da Kozak. O romance em si tem cerca de 590 páginas, as folhas são brancas, mas elas são bem grossas, tá? O tamanho da fonte, o espaçamento é muito bom, então é um livro agradável de ler, né?
Bom, o Herman Melville, ele é um escritor americano que viveu 72 anos entre 1819 e 1891, e esse livro ele vai trazer um pouco da experiência dele, porque ele trabalhou como marinheiro em navio mercante e também no navio baleeiro. Bom, ele é um escritor de uma certa popularidade, ele conseguiu durante um certo tempo viver da sua escrita, mas o curioso é que esse livro, Moby Dick, que foi publicado em 1851, ele não foi bem recebido nem pela crítica e nem pelo público, tanto é que depois da publicação desse livro ele acabou caindo no esquecimento, e ele é um escritor que morreu no esquecimento depois de ter alcançado uma certa fama. Mas curiosamente é o livro que mais o tornou conhecido. Hoje em dia, quando se fala em Herman Melville, acho que a maioria das pessoas se lembram do seu livro Moby Dick. Acho que assim, a trama praticamente todo mundo conhece, né? Ele vai contar a história do capitão Ahad, que é um capitão de navio baleeiro, e numa determinada viagem, essa baleia, que era um verdadeiro monstro marítimo, né, um colosso dos mares, arrancou a sua perna e ele resolve partir. Ele não consegue tirar isso da cabeça, isso praticamente se torna uma monomania. Então ele parte numa viagem suicida com o intuito de se vingar ali da baleia Moby Dick, né? Então acho que todo mundo conhece a história. Essa história ela é narrada em primeira pessoa por um dos marinheiros, que é o Ismael, e ele começa contando a história pra gente. O livro, na minha cabeça, eu dividi o livro em 3 partes, né? Inicialmente, antes deles embarcarem, antes deles começarem ali a viagem, e essa parte acho que foi a que eu mais gostei do livro, em que é aquela parte que o Ismael vai apresentar pra gente uma cidade portuária, que geralmente é um ambiente bastante rústico, apresentando ali os homens do mar, os marinheiros, que são homens assim bastante, em sua grande maioria, solitários, vindos de várias partes do mundo. Eles são um tanto quanto rudes, mas tem lá suas histórias. Então eu gosto desses livros que se passam no mar, porque eu gosto desse ambiente, desses homens ali rústicos que tem ali suas histórias misteriosas em grande parte, né? Essa primeira parte do livro, ela tem um tom até divertido, e o destaque aí é pro meu personagem preferido, que foi o Queequeg, que ele é um arpoador que vai partir ali junto nesse navio, né, que é o Pequod, e ele se torna amigo do Ismael. E esse personagem, ele é um nativo de uma ilha ali distante, onde se pratica o canibalismo, e ele é assim uma espécie de filho de um rei dessa ilha, mas aí ele parte em busca de aventura. Mas é muito engraçado porque o personagem principal, ele vai contrapor os hábitos desse selvagem com os hábitos ali da sociedade cristã civilizada, e ele coloca isso de uma forma que a gente acaba se questionando de, na verdade, quem são os verdadeiros civilizados, né? Então essa parte é bastante divertida realmente. A segunda parte é quando eles finalmente partem ali nessa viagem, e é aquela parte que todo mundo comenta que é extremamente descritiva, porque ele vai entrar realmente em detalhes de engenharia naval, a hierarquia dentro de um navio, e principalmente dedicar capítulos inteiros à descrição das baleias, né? Na sua biologia, fisiologia, anatomia. Eu até achei engraçado que a Tati, do País das Entrelinhas, vou até deixar linkado aqui embaixo o vídeo que ela fez sobre esse livro. Ela fala que após a leitura desse livro ela se sentiu apta a prestar uma prova para o IBAMA, né? Essa parte ela é realmente muito descritiva, mas em nenhum momento ela me fez querer desistir da leitura, mas ela quebra sim um pouco o ritmo da aventura, né? E é a parte mais extensa do livro, mas claro que vão acontecendo algumas coisas ali importantes para a história, mas realmente tem muita descrição. E finalmente a gente parte para a última parte do livro, em que é o grande confronto ali, né, entre o Capitão Ahad e Moby Dick.
E eu gostei muito dessa parte, apesar de curta, ela é muito tensa e eu adorei. Eu acho que o livro como um todo eu gostei bastante, acho que valeu a pena a leitura, né? Bom, depois eu assisti ao filme, consegui assistir ao filme no cinema antes dele terminar de sair de cartaz, que é o No Coração do Mar, de 2015. Na verdade, esse filme não é exatamente a história do livro aqui, mas depois eu soube, assistindo ao filme, que ele é a história. Essa história aconteceu mais ou menos uma história parecida do navio baleeiro que teve um desfecho ali trágico, com uma baleia muito monstruosa, muito grande. O Herman Melville soube dessa história, ele foi atrás de saber o que realmente aconteceu ali nessa história e criou seu romance baseado nesse acontecimento aí, né? Um navio chamado Essex. E depois eu fui assistir a uma adaptação cinematográfica do próprio Moby Dick, que é um filme de 1953, onde o Capitão Ahab é vivido pelo Gregory Peck. Eu gostei bastante do filme, eu acho que ele está muito bem adaptado. Claro que é um filme de 1956 e eu acho que para a época, um filme que deveria ter muitos efeitos especiais ali por se passar no mar, tendo uma baleia como um ser monstruoso, para quem não gosta de filme mais antigo vai deixar a desejar, mas eu gostei muito, eu acho que foi muito bem adaptado, só tem algumas pequenas alterações, tá? Mas eu acho que vale a pena o livro Moby Dick, principalmente pelos personagens que ele conseguiu criar. Tanto o Capitão Ahab, que é um personagem extremamente enigmático, emblemático, e a sua tripulação, né? Então é isso, valeu a pena a leitura de Moby Dick. Finalmente eu encerrei o ano com uma leitura para o Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas, que foi O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, um escritor irlandês que viveu apenas 46 anos, entre 1854 e 1900, e ele ficou famoso basicamente por suas peças e contos. Este livro aqui, de 1890, é o único romance do escritor. Acho que a história é bastante conhecida, né? Praticamente todo mundo conhece a premissa. O jovem Dorian Gray, ele acabou de chegar na Inglaterra, né, em Londres. Até então ele vivia no interior, mas ele acaba herdando de seus avós uma fortuna. Então ele vai assumir sua casa lá e seu posto na sociedade inglesa. Então ele é um jovem de uma beleza muito chamativa e ainda bastante inocente, porque ainda não conhece a sociedade inglesa e seu funcionamento, e um pintor de nome Basil acaba vendo em sua beleza o ideal ali de inocência, de beleza, pinta um retrato do jovem que acaba sendo a sua grande obra-prima, mas o jovem, ele conhece um aristocrata de nome Henry, que é bastante cínico, e ele vai influenciar muito a conduta do jovem Dorian Gray. O Dorian Gray, ele admira muito a personalidade dele, o modo como ele vive, seu cinismo, e sua conduta vai acabar sendo norteada pelo Henry. E a partir daí o Dorian Gray, ele vai viver a sua vida ali de perversão, má conduta, usufruindo de todos os desejos e de todas as delícias ali carnais, né? Mas acontece que, como todo mundo sabe, a maioria de vocês sabe, ele, ao ver o seu quadro pintado pelo Basil, ele, com um grande medo de envelhecer, ele expressa ali intimamente um desejo muito forte de que o quadro poderia envelhecer no lugar dele. E é isso que acontece, né? Ele vai tendo aquela vida de perversão, só que as marcas do tempo não vão se refletir nele, mas sim no quadro, né? Então eu gostei muito do livro, apesar da história ser muito bem conhecida, ele traz bastante surpresa, tanto nas frases, principalmente do Lord Henry, né, que é uma figura muito cínica, muito... assim, eu acho que o livro vale mesmo pelo cinismo dele, né?
Então o livro, da metade para o final, ele vai adquirindo um clima de suspense muito grande. Eu gostei muito de como o livro termina e, como eu falei, foi uma releitura com um gostinho de primeira vez, porque eu não me lembrava de como esse livro acabava, tá? Então gostei muito da leitura. Depois eu fui assistir uma versão cinematográfica, existem várias versões, mas eu fui ver uma que tem no Netflix, que acho que é a mais nova, de 2009. Acho que o filme ele tá bem adaptado, mas eles fizeram algumas modificações que eu achei desnecessárias, tá? O que eu não gostei no livro, no filme, o principal foi a caracterização dos personagens. Eu acho que é a escolha dos atores. Então, principalmente o Lord Henry, que eu acho que é a figura mais forte do livro, ela não ficou bem caracterizado ali pelo ator, que é aquele ator inglês, o Colin Firth, que não conseguiu dar um tom ali cínico que o personagem merecia, tá? Eu acho que ele ficou ali muito bonzinho no filme. Então, fora isso, o livro acho que tá bem adaptado. Bom, então é isso, espero que tenham gostado. Essas foram as minhas leituras de dezembro. Deixem aí nos comentários quais foram desses livros que vocês leram, que filmes assistiram, e a gente volta para comentar minhas leituras de janeiro, tá bom? Até a próxima!